O título dessa ministração dessa noite é O Silêncio de Deus. O Silêncio de Deus. Jó capítulo 1. Apenas uma pequena parte do texto. Versículo 8 apenas. Uma pequena parte. Essa pequena parte que estarei lendo com vocês é um momento em que o Senhor estava passeando e encontrou com uma pessoa, ou um ser espiritual, celestial, chamado Lúcifer, que passou a ser Satanás. O texto menciona ele como Satanás. Interessante que nesse texto, Satanás ele não tinha sido nomeado por tantos nomes como o Novo Testamento fala. Até o Apocalipse do Novo Testamento menciona muito mais acerca de Satanás. E no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 1, fala que Deus encontra com Satanás e pergunta: de onde vens? E Satanás fala: estou por aí rodeando a terra, estou dando uma passeada por ela. E Deus falou tão somente algo, uma frase que eu amo muito: viste, ou, uma tradução é assim, outra: observaste meu. O que, querido? Observaste meu? Interessante. Eu só quero pegar essa partezinha do versículo: viste meu servo Jó. Querido, eu não sei como você enfrentou as lutas que você já passou. Eu não sei como você enfrenta as lutas que você por acaso tem passado. Eu não sei qual é o tipo de palavras, frases você tem mencionado nesses períodos de dificuldade, crise de deserto, de lutas, de prova diante de Deus. Mas é interessante que Deus ele chega a bater um papo com Satanás acerca de Jó. Parece que Jó ele passa pela prova e Deus não estava com ele. Parece que Jó ele tinha muitos pecados na vida dele por aquilo que ele passou, olhando por esse lado. Mas não, parecia que o olhar de Deus não estava sobre Jó. Parecia que Deus tinha esquecido Jó. Não é verdade? Mas a palavra fala claramente: viste meu servo Jó. Meu querido, quando Deus chega para Satanás e fala assim, faz a perguntinha: você tem visto o meu servo Jó? Meu querido, a resposta de Satanás para Deus acerca de Jó, com certeza ele estava observando Jó, porque ele fala assim: mas também ele tem de tudo. Então ele sabia como vivia Jó. Mas melhor, querido, não é Satanás saber como você vive, é você ter uma certeza que Deus está te observando. Ele está vendo você. Porque quando Deus chega e fala assim: viste o meu servo Jó, é porque o olhar de Deus nunca tinha saído de Jó. Sabe por quê? É no respaldo da conversa. Servo que? Bom, fiel, temente, justo. Eu pergunto para você, quando Satanás fala assim: deixa eu fazer uma provinha, deixa eu testar ele, você acha que Deus foi lá em Jó e falou assim: Jó, o negócio é o seguinte, eu tive um encontro com um cara aí, Satanás, você conhece muito bem Satanás, bati um papo com ele acerca de você, garoto. Eu quero falar um negócio para você. Eu liberei para ele testar você aí na fé. Você vai passar pelo deserto, Jó. A Bíblia menciona que Deus chegou para Jó falando da situação que ele ia enfrentar, querido. Outra coisa, Deus só permitiu a Satanás ir até o limite. Agora você vai olhar para essa pessoa que você ama tanto, que está ao teu lado, e falar assim: Deus só vai permitir Satanás tocar em você até o limite. Haverá um limite, tem um limite que Deus vai permitir o diabo visitar, testar você, testar a tua fé.
Entenda? Deus ele não chega para Jó e fala assim: você vai ser testado, Jó, por ele. Não. Deus confiava em Jó. Meu querido, Deus confia em você? Deus confia em você no deserto, na prova, na tentação. Pode ter certeza que os olhos de Deus nunca saíram de você como nunca saíram de Jó. Mas parece que tem momento, pastor, na vida da gente, que Deus sumiu, Deus desapareceu. Parece que Ele não olha mais para nós, meu querido. Fica quieto. Para pensar como Jó. Pode ser que ele bateu um papo com Satanás acerca de você. Vixe, meu servo lá, armado também, mano. O cara é sargento, o cara é isso, casamento abençoado. Deixa eu tocar. Você vai tocar até o limite, porque eu sei a fé dele, eu conheço ele. Você vai lá. Vixe lá, meu servo belo, lá também. Homem de Deus, um levita, uma mulher maravilhosa, emprego bom, vai lá, toca no emprego, toca, vai lá, mas até aqui, dali você não vai mais. Interessante que Deus permite, você vai ver um texto mais para frente, nós vamos chegar lá, até o ponto dele tocar só nos ossos e na carne, na matéria, no corpo. Ele só permitiu Satanás tocar nisso, parte de ossos, quando chegou na hora da enfermidade. De ossos e pele, carne. Isso fala, meu querido, da matéria. Isso fala do corpo, que vai perecer um dia. Mas a palavra fala que nós receberemos no dia da vitória um corpo glorificado. Deus não permitiu tocar nem na alma e nem no espírito de Jó. Porque Deus sabe, o ser humano, se andar pela alma, ele cai, mas se andar pelo Espírito, ele só anda em vitória. Então Deus permitiu até o nível da enfermidade. Agora para pensar nos textos, meu irmão, era só notícia ruim uma atrás da outra. Não sei se já aconteceu contigo. É uma atrás da outra. De repente, você vai aqui para o versículo 15 do capítulo 1. Foi a primeira desgraça. De repente algo ruim acontece. Você é surpreendido, mas fica tranquilo, meu querido. É surpreendido naquilo que é natural, matéria. Mas você nunca será surpreendido em espírito, porque você está ligado com Deus. Nunca diga que Deus te abandonou, porque Deus nunca te abandonou. Ele sempre esteve com você. Ele nunca te deixou só. Ele nunca deixou de olhar para você. Ele sempre esteve olhando para você. Foi o silêncio de Deus, mas Ele estava em silêncio, observando, porque Ele te conhece. Ele conhecia Jó. Uma das coisas, meu querido, que nos leva a vencer no dia a dia é quando Deus conhece o nosso interior. Você precisa ter uma convicção que Deus conhece aqui dentro de você. Eu não sei o tempo, quanto tempo você já passou em um deserto ou passa pelo deserto. Meu querido, o tempo que você está passando, Deus está te observando, olhando para você. Ele não esqueceu de você. Agora, quando nós olhamos para Jó, ele tinha uma família exemplar. No verso 4 fala que seus irmãos se juntavam na casa de um do outro para comer churrasco, comer bolo, comer um montão de coisa. Era a comunhão do lar. Que coisa maravilhosa. Agora para imaginar, você tem uma comunhão entre família, do nada uma desgraça vem. Aí você para pensar, mas Deus, o que eu fiz? Minha família é uma bênção. Será que eu estou em pecado? A palavra fala que Jó, ele era tão íntimo com Deus, assim, íntimo não, mas quando a gente vai ver no capítulo 42, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele tinha o conhecimento de que era Deus mesmo, sem de ouvir falar. A ponto de sacrificar animal, oferecendo a Deus por futuros possíveis pecados que seus filhos viessem a cometer. Era um sacerdote, um homem temente a Deus, como o próprio Deus testemunha dele. Homem que cultuava a Deus. No versículo 5 fala que ele era um sacerdote que protegia seus filhos. Mas foi o momento que Satanás se apresenta.
Deixa eu falar um negócio para você. Eu não quero lançar maldição para você, mas eu quero falar um negócio. Quantos aqui se consideram muito íntimo de Deus? Vamos lá. Íntimo de Deus, conhece Deus. Quantos aqui conhecem a Deus? Serve a Deus vivo, amém? Fica bem, levanta a mão, não, querido. Quantos aqui estão em pecado? Quantos aqui estão vivendo com Deus? Tem alguma coisa errada, né? A gente não levanta a mão, então está no meio termo, né? Nós somos íntimos de Deus, nós conhecemos a Deus. Se hoje você vier passar pelo deserto, como seria o seu culto a Deus? Como seria a sua comunhão com Deus? Jó, ele tinha tudo para reclamar com Deus, mas ele não reclamou. Teve um momento no versículo 20, vamos observar o versículo 20. Um momento de tantas desgraças. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu quero só fazer uma pergunta: você já culpou a Deus de alguma coisa? Esse texto fala que Jó não atribuiu falta alguma a Deus, ou não culpou a Deus em nada. Rasgar o manto, rapar a cabeça, era um sinônimo de tristeza, era um sinônimo de abatimento. Mas pastor, é normal? É normal na vida de qualquer ser humano passar pelo abatimento, passar por um processo de tristeza, o coração chorar diante de Deus. É natural, mas não pode ser natural que essa tristeza te leve a pecar ou te leve a quebrar a comunhão com Deus. Aleluia! O momento de deserto não é momento para você se afastar de Deus, mas sempre depender de Deus, sempre ouvir a voz de Deus, sempre ter certeza que Deus proverá, que Deus vai agir e que Deus te conhece e que os olhos dele estão sobre você. Momento de provação também é momento de adorar a Deus. Adorar a Deus é o que? Você está na prova, mas você reconhecer o que Deus é. Adorar é reconhecer quem Ele é. Louvar é agradecer e cantar os feitos de Deus. É totalmente diferente louvar e adorar. Adorar é você estar na prova, você está no deserto, você está no teste, você está ali, Satanás te provando, e você está adorando. Grande é o meu Deus, exaltado é o meu Deus, Ele é o único Deus. Não importa o deserto, eu vou sempre glorificar a Ele. Meu querido, esse é o momento do adorador. É esse o momento que Deus está esperando de você, como Ele esperou de Jó. Por conhecer Jó, você vai, Satanás, você vai provar ele, você vai fazer ele passar pelo teste, mas eu quero dizer para você, ele vai me adorar, ele vai glorificar meu nome. Se você quer repreender Satanás, meu querido, no momento da tua guerra, no momento do teu deserto, no momento da tua tribulação, não esqueça de quem é Deus. Adore a Ele. O que adianta eu falar que Ele é Jeová Jireh, mas eu não creio no momento do deserto que Ele vai prover? O que adianta eu dizer que Ele é Jeová Rafá, mas no momento da enfermidade eu não creio que Ele vai curar? Mas eu quero falar para você que Ele já curou em Cristo. O que adianta no meio da guerra eu crer, melhor dizendo, saber que Ele é Jeová Shalom, Deus da paz, mas eu não viver a paz? Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. A palavra fala lá no capítulo 42 que Jó conhecia a Deus, já ouvi falar, mas Deus estava querendo elevar Jó num conhecimento mais profundo. Deixa eu falar um negócio para você, recebe isso aí. Essa prova que você está vivendo hoje é porque Deus está permitindo. Ele quer te elevar, Ele quer levar você no nível de mais conhecimento dEle, de intimidade com Ele, de se aproximar mais dEle. Ele quer falar contigo de uma forma especial. Aleluia.
para abaixar a cabeça, se lamentar. Ele tinha tudo para entrar num quartinho, se esconder debaixo de um cobertor, se esconder do mundo, se esconder de tudo e murmurar diante de Deus. Mas a palavra fala: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e glorificou a Deus. Meu querido, eu imagino nesse momento Satanás. Fala aí comigo. Satanás era o rei da cocada preta na adoração do céu. Eu paro para imaginar Satanás chegando lá, provando, matando os filhos de Jó, matando todos os animais do campo que apontam para a riqueza do povo, fazendo uma ruaça lá na plantação. E, oh meu Deus do céu, eu imagino Satanás aprontando com Jó, esperando uma murmuração. Jó chorando, mergulha no pó e começa a falar. Vou tentar fazer Jó chorando e adorando a Deus. Vou tentar fazer. Ô Jó, oh Deus, que tantos falam de ti, e eu ouço que tu és o Deus que abriu o mar o teu povo passar. Eu ouço falar que tu és o Deus da guerra que deu vitória. Estou passando, Deus, por essa prova. Escuta o meu clamor, porque só o Senhor pode me socorrer. Isso é adoração. Quando ele fala assim, só o Senhor pode me socorrer, ele tira tudo de soberba ou altivez ou do ser humano. Só tu pode me socorrer. Isso é adoração, querido. Isso é adoração. Não tem aquele momento que você passou pela prova, passou pelo deserto, passou, está passando, vai para um cantinho e começa a falar assim: só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode abrir a porta, só o Senhor pode curar, porque o Senhor me conhece. Começa a adorar a Deus, Ele virá te socorrer. Irmãos, passar pela prova, todo mundo já passou, paz. Eu já passei. Estou passando por umas provas, mas eu tenho uma confiança total em meu Deus. Eu nunca deixo de ler a palavra, de orar, de agradecer. Nunca deixo de estar numa reunião como essa, porque uma hora eu sei que Deus vai dar uma virada. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, Deus vai dar uma virada. Entenda? Mas parece que Deus se calou. Deus não falou com Jó nada. Parece que Deus fez pouco caso de Jó. Parece que Deus não estava se importando com Jó. Meu querido, para imaginar se fosse você perder 10 filhos, perder a sua herança, perder bens, perder tudo. Para imaginar, meu querido, Jó perdeu a família, só ficou aquela mulher e o mensageiro negativo, e aquela mulher ainda com aquela boca dela. Por muito menos as pessoas estão se separando. Jó não, cala a boca, mulher, é louca, sabe o que está falando? Amaldiçoa mesmo esse Deus e morre, rapaz. Para de sofrer, eu não estou aguentando o seu sofrimento. Vamos melhor morrer. Não, meu irmão, quando você vai, tem um texto que eu marquei aqui, no capítulo 19, versículo 25. A maior adoração que eu, pastor João, já vi na Bíblia, de uma pessoa no deserto. Jó falou, capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive, fala, vive, e por certo, se levantará na face da terra. Em outras palavras, meu querido, vem cá, Jó está no Velho Testamento, já está no período lá atrás, não está no período da graça ainda não está no período da manifestação do Cordeiro
cabeça do tentador, do acusador, de Satanás. Alguma mensagem parecida ele deve ter ouvido falar de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo. Alguma coisa ele ouviu falar desse Senhor Jesus. E ele traz uma profecia, meu querido, que não tinha acontecido, mas aconteceu. O meu Redentor vive, por certo se levantará sobre a face da terra. Sabe o que Jó estava falando ali no meio de uma prova? Ele estava falando o que ia acontecer com ele. Você vai ver a virada que eu vou viver. Aleluia. Você vai ver uma nova história que eu vou viver. Você vai ver o que Deus vai fazer comigo. Deus vai restaurar, vai restaurar. Mesmo que a minha mulher tenha falado besteira, Ele vai restaurar minha comunhão com minha mulher. Deixa eu falar um negócio aqui. Impressionante que Deus restaurou na vida de Jó até a área sexual. Você parou para perceber, querido? Até a área sexual Deus restaurou em Jó. Porque ele perdeu 10 filhos. Para imaginar um casal perder 10 filhos. Não tem mais esperança de mais filhos. Abatidos. Sexta-feira nós fomos visitar uma família, um casal que perdeu um filho de 16 anos, há 6 meses, 5 meses atrás, batida de moto. Foi eu, esposa, irmã Ieda, irmã Nadia. Irmã Nadia teve a mesma experiência, eu nem sabia disso, foi de Deus levar ela. Ela também perdeu com 12 anos. Que se culpava, a irmã se culpa até hoje, está em depressão. Aí Deus me mostrou na cozinha dela uma farmácia. Por quê, meu irmão? Quando você cai em depressão e cai abrindo farmácia dentro da sua cozinha, é porque você não crê que o Senhor se levantará sobre a face da terra para mudar a sua história. Quando você entra numa crise de depressão, porque você não crê nisso. Está vendo? Aquela irmã perdeu um filho. Não tem força para ir na igreja. Não tem força para ir em nada, sair de casa. Alguns dias sem tomar banho. Uma crise no casamento, porque a perda do filho trouxe uma crise no casamento. Eu falei, meu Deus, que isso? Porque Deus revelou lá na casa dela a crise no casamento. Aí ele falou, opa, o problema agora é outro. Já descobri uma raiz do mal, né? O amor do filho agora já é outra coisa. Agora vamos imaginar, perder 10, ainda chegar aquela mulher e falar esse negócio pro cara, opa, amaldiçoa, meu Deus, aí morre, não estou aguentando você não, cara. Esse problema todo, essa lepra, esse negócio todo, opa, pai, Deus matou nossos filhos todos. Você é louca? Não largo ele jamais. Eu não deixo de adorar ele jamais. Eu ainda não sei como ele é, o agir dele, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer, porque já falaram que ele agiu lá atrás. Ele tirou o povo do Egito, então ele vai agir também na minha família, ele vai agir aqui. Agora, para imaginar, meu querido, até a área sexual Deus restaurou, porque o capítulo 42 fala que mais 10 vieram. Eita, Deus maravilhoso! Maravilhoso demais, né? Para imaginar, velho, Deus restaurou, feliz da vida. O máximo que viria aí era um para suprir, né? Suprir a falta de 10. Aí não, é 10, eu quero 10, Jeová, eu quero 10. Então tem que ser 10 vezes pelo menos na minha velhice. Então vai lá, meu filho, eu nunca tirei os olhos de você, toma poder, toma um chão, vai lá, garoto. Parece a força, Jó, que eu estou contigo. 10 filhos. Fala assim, na crise, Deus restaura casamento. Para que esse casamento viva algo novo de Deus. Mas aí, Deus falou com Jó? Não. Deus só estava vendo Jó, mas não falou nada. Deixou Satanás vir fazer algo, porque Deus conhecia Jó. A palavra, querido, termina em Malaquias, no Velho Testamento, falando que Deus ia converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E que ia manifestar o espírito de Elias, mas não era Elias, mas era João Batista no Novo Testamento. Quando você abre Lucas 1,17 fala sobre isso, que João Batista ele veio com o mesmo espírito de Elias, para restaurar algo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando termina o Velho Testamento até o Novo Testamento,
começar, existem algumas páginas em branco na sua Bíblia e na minha Bíblia. Isso tem algo, teologicamente falando. Quando você vai estudar, quando você vai observar um pouco mais da Bíblia, era um período que Deus se calou de aproximadamente 400 anos. Deus se calou. Por que Deus se calou? Porque foi um momento que Deus estava preparando uma estratégia. Repita comigo assim: o Deus que eu sirvo, quando Ele se cala, é porque Ele está preparando uma estratégia. Mas qual era a estratégia nesse período do Velho Testamento ao Novo Testamento? Trazer restauração na comunhão dele com o povo, do povo com ele. Então, quando Deus se cala, meu querido, não quer dizer que Ele esqueceu de você. Ele está trabalhando por você com uma estratégia. Eu creio nisso. E quando eu estava estudando essa palavra, Deus me trouxe uma lembrança de quando eu estudava. Quando eu fiz o primário, quando eu fiz o fundamental, quando eu fiz o ensino médio e quando eu fiz teologia. Eu comecei a parar para pensar. Interessante que quando você chega de primeira mão na sala de aula, quem você encontra na sala de aula lá na frente? Quem que você encontra? Um professor ou uma professora. Aquele professor que está naquela sala de aula que você entrou para estudar, ela está ali ou ele está ali para quê, querido? Para te ensinar uma matéria. E ela passa um processo para te ensinar uma matéria. Seja matemática, seja inglês, seja português, seja sociologia, seja o que for. Passa um período. Agora entenda, meu querido, você que entra numa faculdade, você estuda matérias difíceis, você sabe que um dia você vai passar pela prova. Mas enquanto você não passa pela prova, aquele professor faz o que com você? Te ensina a matéria. Chegou o dia da sua prova. Presta atenção, imagine você numa sala de aula, chegou o dia da sua prova. O professor vai e bota a sua prova de virado para baixo, todo mundo, e fala assim: pode desvirar, coloque em primeiro lugar o seu nome, a data de hoje e boa prova. Enquanto ele está te ensinando a matéria, ele faz o que com você? Te ensina escrevendo no quadro, ou no livro, ou pessoalmente. Ele te ensina a forma que você tem que fazer a prova. Só que chegou o dia da sua prova, assim como de Jó. Aquele mesmo professor, aquela mesma professora está lá na sala de aula com você. Você está fazendo a prova. Agora, naquele momento que você está fazendo a prova, ele pode te ensinar alguma coisa? O que ele faz? O que ele faz? Esse é o silêncio de Deus. Vamos para o lado espiritual. Quando você passa pela prova, o mesmo professor que te ensinou como vencer aquela prova, ele é obrigado a ficar em silêncio, porque é o momento que ele não pode mais te ensinar nada, porque ele está confiando naquilo que ele te ensinou. Ah, pastor, o que é isso? Ele está confiando que dentro de casa você estudou mais, colocou em prática mais, desenvolveu mais, aprendeu mais naquilo que ele te ensinou. Ele está confiando em você que aquela prova você vai tirar 10. O silêncio de Deus. De repente hoje o professor Jeová está calado diante de você, não está falando nada. Não é que ele esqueceu, ele está na mesma sala de aula que você, olhando para você, acreditando que você estudou em casa aquela matéria. Eu pergunto, qual é a prova que você está enfrentando hoje? Você já passou pelo teste de Jeová? Ou pelo ensino de Jeová? Eu quero só fazer
momento muito especial. Eu quero pedir, você que está passando um período de prova com Deus, eu quero convidar você a ficar de pé. Somente você que está passando pela prova com Deus, o teste de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé. Se você está passando por uma pequena prova, uma grande prova, não sei que período da matéria você está. Não sei se você está no ensino médio, na faculdade de Deus, no ensino fundamental. De repente você quer uma resposta de Deus, mas é um momento que Deus não vai te dar resposta. Ele está confiando que você vai dar uma boa resposta na matéria. Eu queria que você fechasse os olhos e você vai ouvir uma canção. É o silêncio de Deus na sua vida. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. Te
nesse momento. Ele está provando você diante de Satanás, e ele está lá mostrando para Satanás o testemunho de quem você é. Entenda o que é Deus testemunhar do seu servo diante do inimigo. Ele confia em você. Não vire as costas para Deus, não abandone Deus. Se você precisa hoje se reconciliar com Deus no milagre, Ele nunca deixou de olhar para você. Se você hoje quer dar um passo de fé para Ele, Ele nunca deixou de te ver. Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus fiel naquilo que Ele cumpre, que Ele te prometeu. O silêncio neutraliza o inimigo. Se você está aqui nessa noite e precisa de uma visitação, de um milagre, mas você acha que está difícil demais para isso acontecer, deixa eu falar, muito mais difícil estava para Jó, e ele fez acontecer. A palavra fala que Deus mudou o estado de Jó, o segundo estado da vida de Jó, com a sua própria mulher, a mesma mulher. Foi algo diferente, foi bem melhor do que o primeiro, foi algo surpreendente. Deus restaurou as finanças de Jó, Deus restaurou a saúde de Jó, Deus restaurou o lar de Jó. Ele deu mais 10 filhos para Jó, e a palavra fala que as filhas eram as mais lindas do mundo. Eu quero convidar você que está entre nós. Eu não sei como está você, mas se você quer hoje se reconciliar, se você quer hoje aceitar, se você quer hoje uma renovação espiritual, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Se você quer dar um passo de fé para Deus essa noite, se você quer acreditar que Deus é o Deus do impossível, mas as circunstâncias diz contrário a tudo isso, eu quero falar para você, é o teu momento com Deus nessa noite. Se você entendeu a mensagem, que você precisa confiar em Deus num momento difícil, e que Ele vai mudar a tua história. Se você quer um momento mais íntimo, se você quer crescer no conhecimento de Deus como Jó, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Se você quer uma renovação de unção, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre você, eu quero liberar sobre você uma unção nesse dia. Se Deus está falando ao seu coração, se Deus está ministrando ao seu coração nessa noite, Deus quer largar a tua visão espiritual nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus sabe. Foi Ele que te trouxe nessa reunião, foi Ele que te trouxe a esse lugar santo, e Ele quer mudar a tua história. Eu vou te dar mais um pouquinho de tempo. Essa canção vai aumentar um pouquinho. É o momento de você com Deus. Aleluia. Ele vai te sustentar. O teu canto vai cessar no silêncio. Tem que adorar. Se você quer dar esse passo de fé, não deixe para amanhã, você pode fazer agora. Aleluia, Deus.
especial. Primeiramente eu quero convidar aqui o pastor Marcílio e sua esposa, a pastora Janice. Irmãos, nós estamos nós estamos fazendo um trabalho com os irmãos, de ajudar os irmãos na restauração de projeto de Deus. Quem estava aqui quando o pastor Marcílio e a pastora Janice entraram aqui? Eu ia começar uma pregação, vocês lembram a forma que eles entraram aqui? Nós ficamos um bom tempo depois do culto orando com eles, conversando, orando, visitando, em casa, né? Ajudando na medida do possível. O pastor Marcílio e a pastora Janice caminharam com a gente em algumas conferências em Goiânia, Videira, Rio, São Paulo, e eles passaram por um vento. 9 meses, um ano? Um ano. Ô jovem, Deus nunca deixou de amar, né? Deus nunca deixou de visualizar vocês. É especial. E esse mês eu cheguei para ele e falei assim: querido, não estou preocupado se você vai levantar uma bandeira Peniel. Eu não sou um pastor que olha para a bandeira. A bandeira que nós temos que levantar de Jeová, a bandeira de Jeová em si, o Rei de Deus. Eu conheço eles um tempo, caminhamos juntos, e eu senti a dor dos irmãos. Eu abracei os irmãos. Foi difícil, querido, mas está sendo. Mas eu sei que hoje eles estão aqui liberando umas lágrimas. Tristeza, de uma esperança e uma boa expectativa. E eu cheguei para ele e falei assim: filho, passaram pelo deserto financeiramente, um ano. Passaram pelo deserto ministerialmente. Eu não sou melhor do que nenhum outro pastor, já falei isso. Nem quero ser. Eu só quero ser uma coluna. Um telhado sem restaurado. Não é verdade? Eu fico feliz que Deus tenha nos usado, não só a mim, mas o ministério aqui. E eu desafiei os dois a abrir uma célula no Lar Carioca. Já tinha gente, tinha casa. Desafiei eles a voltarem a morar no Lar Carioca. Eles têm casa lá. Eles entenderam a minha colocação, obedeceram. E eu quero chamar aqui os irmãos do Lar Carioca. Quero orar por vocês. Todos os irmãos de lá, eles estão lá na célula. Estão nessa expectativa com eles aí. Eu quero fazer isso. Quero ministrar sobre vocês. Deus, Ele me falou que chegou um tempo de uma grande virada. Esse aqui é o povo, lá Carioca. Vai crescer de... já cresceu, uma semana cresceu. Primeiro que nós tivemos contato foi o Marco, e a Hélio. Já tivemos visitando eles em Campo Grande, Deus. Conversamos com alguns, né? Eduardo, Alexandre, né? Rodrigo e a esposa do Alexandre, né? Conversamos um amigo retrasado para nós. Meio passado, a sua esposa, né? Rodrigo, né? E daqui, dessa hoje eu estou conhecendo uma parte maior aí, né? Lógico que a gente vai conhecer mais, né? O nome, o que faziam lá, aquele negócio todo. Mas irmãos, eu quero orar por eles essa manhã. Quero abençoar essa célula do Vila Carioca. Vai crescer muito. Você pode liberar as suas mãos estendidas para cá? Vamos orar. Fecha os teus olhos, queridos.
Você que tem oportunidade, coloca suas mãos assim, ó.